Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar aí uma aula de resolução de questões da Lei 13.869 de 2019, que é a lei aí de abuso de autoridade. Vamos utilizar aí o aplicativo do Que Concursos para melhorar o nosso desempenho e nosso aproveitamento na resolução de questões. Bora pro show? Vamos começar resolvendo a questão aí do ano de 2020 da banca IBAD. Tenta aí solucionar da sua forma, que você achar mais conveniente. Deixa eu tirar aqui da frente para aparecer para vocês. Aí. E vamos que vamos. Incorre em crime de abuso de autoridade o agente público que, no exercício de suas funções, por mera satisfação pessoal, então está perguntando quais das alternativas abaixo vai incidir em crime de abuso de autoridade. Lembrando que todos os crimes de abuso de autoridade, eles exigem uma finalidade específica, e neste caso aqui é a satisfação pessoal. Então, por mera satisfação pessoal, o funcionário, o agente público, no exercício de suas funções, ele adentra em imóvel alheio contra a vontade do ocupante. Opa, se ele adentrou em imóvel alheio contra a vontade do ocupante, ele praticou, sim, crime de abuso de autoridade, visto que não mencionou nenhuma das hipóteses que excluiriam essa ilicitude. Adentra imóvel alheio para prestar socorro à pessoa ferida que se encontra no interior do imóvel. Opa, apesar de aqui não estar mencionando todas as condições que ele fica isento de pena, a Constituição de 88 prescreve que entrar em imóvel alheio para prestar socorro é uma das possibilidades que não vai incidir em ilicitude. Então, o número 2 não é abuso de autoridade. Coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Opa, se ele coagiu alguém mediante violência ou grave ameaça para que essa pessoa, né, lhe franqueie o acesso ao imóvel, isso sim será abuso de autoridade. Então, pelo estudo aí, se vocês puxarem aí na aula que tem aí no canal, vamos perceber que a alternativa correta será 1 e 3. Vamos marcar. E parabéns, nós acertamos. Bora para a próxima. Questão aí da CESP-CEBRASP 2021. Cometerá crime previsto na 13.869, Lei de Abuso de Autoridade, o funcionário que iniciar persecução administrativa sem justa causa fundamentada. Perfeito. Um dos crimes que está instituído na Lei 13.869 é dar início ao procedimento, tanto administrativo ou penal, sem justa causa, ou seja, sem um mínimo de autoria e materialidade. Então, a questão está correta. É, sim, crime de abuso de autoridade. Bravo que está pegando só as questões que eu já respondi. Vamos analisar as duas assertivas abaixo. Nos termos do artigo 22 da 13.869, invadir, adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, um imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, é uma atitude sujeita à pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Opa, todos os crimes da lei de abuso de autoridade, sem exceção, são punidos com pena de detenção. A Lei 13.869, de 2019, em seu artigo 15, determina que constranger a depor sob ameaça de prisão uma pessoa que, em razão de função do ministério, ofício ou da profissão,
deva guardar segredo ou resguardar sigilo, é uma atitude sujeita à pena de multa e reparação do dano causado. Negativo. Não existe a pena de reparação do dano causado, existe a pena de detenção e a pena de multa. Então, vamos marcar aí que a 1 está correta e a 2 está incorreta. Bora para a próxima. De acordo com as disposições do artigo 15 da Lei 13.869 de 2019, prosseguir com o interrogatório de uma pessoa que tem optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono é uma ação sujeita à pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Perfeito. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são sujeitos à pena de detenção e multa. Não existe pena de reparação de dano, não existe pena de prestação de serviço à comunidade, não existe pena de reclusão, detenção e multa. Vamos para o inciso 2 aqui. À luz do artigo 15 da Lei Federal 13.869, prosseguir com o interrogatório de uma pessoa que tenha decidido o direito de exercer o silêncio é uma atitude sujeita à pena de reclusão de 1 a 9 meses e multa. Opa, não existe pena de reclusão na lei de abuso de autoridade. Então, a alternativa 1 está correta e a alternativa 2 está incorreta. Vamos lá, hein? Considerando a Lei 13.869, sobre os crimes e as penas de abuso de autoridade, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, terá a pena de... Opa, aqui ela já vem complicar a nossa vida, porque a gente vai ter que conhecer o quantum. Então, multa apenas, já podemos cortar. Detenção de 4 a 8 anos apenas, opa, essa pena está muito alta, né? Detenção de 1 a 4 anos apenas, opa, esse apenas impede, né? Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são punidos com pena de detenção e multa, então também não. Detenção de 4 a 7 anos e multa, opa, tá alta demais, né? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Perfeito. Alternativa correta, letra A. Vamos ver. Fechou. Próxima questão. O sujeito ativo de uma infração penal é aquele que comete o crime, praticando a conduta descrita na lei penal incriminadora. Pode ser sujeito ativo no crime de abuso de autoridade. Então, quem são aqueles sujeitos ativos na lei de abuso de autoridade? Se a gente pegar lá a lei, bem lá nos artigos iniciais, vai estar mencionando qualquer agente público, servidor ou não, e vem com um rol exemplificativo, falando dos militares e pessoas a eles equiparadas, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, tribunais de contas. Então, vamos ver aqui aonde vai estar o erro. Quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar apenas permanentemente. Opa, apenas permanentemente está errado, porque, de acordo com a lei de abuso de autoridade, será sujeito ativo deste crime não apenas aquele servidor efetivo, mas também aquele com vínculo transitório ou ainda sem remuneração. Basta ele exercer cargo, emprego ou função pública de qualquer natureza. Então, a alternativa A está incorreta. Quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Opa, perfeito, que falou de uma forma bem genérica, mas mencionou que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, sim, conforme a lei de abuso de autoridade, ele estará sujeito aí às penas desta lei, podendo ele ser o agente ativo dos crimes.
Então, até o momento, resposta correta, letra B. Vamos analisar as outras. Quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, porém apenas se mediante remuneração. Errado, né? Assim como já mencionado, independentemente de remuneração ou qualquer tipo de vantagem, o indivíduo, por exercer cargo, emprego ou função pública de qualquer natureza, estará sujeito aí às penas desta lei. Então, a alternativa C está incorreta. Quem exerce cargo, emprego ou função pública ou privada de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, porém apenas sem remuneração. E aí a gente já começa, né, a embaraçar tudo aqui. Aquele que exerce função pública ou privada, não, né? Errado. Apesar de, apesar de, quando o indivíduo age em auxílio ao servidor público, naquele momento ele está em uma condição de servidor público. Então, quando ele age prestando auxílio ao servidor, quando convocado para tal, ele exerce a função pública. Mas aqui não existe essa natureza privada essa função privada de natureza civil. Ainda que transitoriamente, beleza, certinho. Porém, apenas com remuneração? Não, né? Nós vimos aí anteriormente que com ou sem remuneração. Então, alternativa correta, letra B. Vamos marcar. Parabéns, nós brilhamos. Bora para a próxima. A lei de abuso de autoridade diz que a conduta consiste em submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. É crime de abuso de autoridade. Quanto ao crime de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Então, está perguntando aí alguma alternativa correta em relação ao crime de abuso de autoridade. O funcionário público exonerado ou aposentado não pode cometer o crime de abuso de autoridade. Ó, será que não pode? O funcionário público exonerado ou aposentado pode cometer o crime de abuso de autoridade em qualquer hipótese. Opa, em qualquer hipótese? Errado, né? O funcionário público exonerado ou aposentado só pode cometer o crime de abuso de autoridade se invocar seu antigo cargo para praticá-lo. O funcionário público exonerado ou aposentado não pode cometer o crime de abuso de autoridade apenas se a vítima não souber da situação da aposentadoria. Opa, vamos marcar aí a alternativa correta. Então, o funcionário público exonerado ou aposentado, ele pode ou não cometer crime de abuso de autoridade? Não, ele não irá cometer o crime de abuso de autoridade, porque ele não está no exercício de suas funções. Então, vamos marcar aí a letra A e torcer para estarmos certos. E aí a gente acertou, né? Apenas aquele que invoca a sua condição de funcionário público ou está no exercício de suas funções, ele comete o crime de abuso de autoridade. Se ele é exonerado, ele não se encontra mais nessa condição. E aposentado, ele se encontra inteiramente dispensado dessa condição. Então, o funcionário público exonerado ou aposentado não comete crime de abuso de autoridade. Questãozinha desatualizada. Bora resolver esta daqui. Está preconizado no artigo 2º da Lei 13.869, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a. Então, ó, vamos observar quais desses aqui está no rol, ou seja, na lista exemplificativa. Mas por que eu falo que essa lista é exemplificativa? Porque no final desse dispositivo legal se encontra essa terminologia, mas não se limitando a. Então, quer dizer que estes são, mas todos aqueles que se enquadram nestes também serão. Então, servidor público e militares ou pessoas a eles equiparadas. Sim, são aí sujeitos ativos deste crime, né? Membros do Poder Legislativo, também. Membros do Poder Executivo, também. Membros do Poder Judiciário,
Também, membros do Ministério Público, perfeito. Membros dos tribunais e conselhos de conta, fechou. Então, vamos marcar aí que todas estão corretas e vamos torcer para a gente estar certo. Próxima página. A mesma questão. E aí, vamos responder essa questão da CESP. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Perfeito, certinho. A gente já comentou a respeito, né, nas questões anteriores, então vou dispensar maiores comentários. Próximo, a antecipação por delegado da Polícia Federal, por meio de rede social, da atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizadas a acusação, caracteriza crime de abuso de autoridade. Perfeito. Quando se faz a leitura da lei seca, da lei 13.869, vocês vão encontrar essa antecipação de culpa pela autoridade competente destinada à investigação. Então, aquele que utiliza das redes sociais durante ou antes de finalizar as investigações ou o processo, atribuindo culpa, caracteriza crime de abuso de autoridade. Próxima questão. Suponha que determinado policial federal tenha dado início à persecução penal contra uma pessoa, sem justa causa fundamentada, e outro policial da mesma delegacia tenha impedido, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Nessas situações, os dois policiais estarão sujeitos à mesma sanção penal. Ó, está perguntando aí se os dois estão incorrendo no mesmo crime? Não, está incorrendo se os dois estão sujeitos à mesma pena. Vamos marcar aí que está correto, mas eu não me recordo desta. Errado, né? Vamos ver por que está errado. Normalmente a pena vai ser diferente. A pena vai ser diferente. A pena daquele que impedir sem justa causa entrevista pessoal com seu advogado, detenção de 6 meses a 2 anos. Aquele que dá início a processo de persecução sem justa causa, detenção de 1 a 4 anos. Lembrando sempre que as penas são de detenção e multa. Então, gabarito correto aí vai ser errado. Próxima questão. Referente à lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos não configura abuso de autoridade. Certinho, certinho, não vai configurar, visto que os órgãos do Ministério Público, os órgãos do Judiciário e o delegado de polícia, eles têm competência para fazer a inovação, né, frente às provas e os elementos de convicção levantados aí durante o inquérito ou o processo. Então, um processo que iniciou-se como furto pode terminar, sim, como roubo, e vice-versa, né? Então, essa divergência da interpretação da lei não configura abuso de autoridade. Lembrando que a questão está pedindo para a gente marcar a incorreta. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Perfeito. E é a regra. Lembrando que quando o órgão do Ministério Público for omisso, quando o órgão do Ministério Público for omisso e ele, dentro do prazo legal para oferecimento da denúncia, que é a peça instrumental de início do processo, ele for omisso, quer dizer, ele não fizer nada, caberá à parte vítima, a ofendida, entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, dentro do prazo aí de 6 meses, após encerrado o prazo para o oferecimento da denúncia do Ministério Público. Cuidado para não cair em pegadinhas de prova. Se o Ministério Público requerer o arquivamento, se o Ministério Público requerer novas diligências, isso não dá direito à parte vítima, ao ofendido, entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, apenas quando ele for omisso. Então, está correto. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. Opa, está incorreta. Primeiro que
Os 3 efeitos da condenação são: 1, perda do cargo; 2, inabilitação para o exercício da função pública, mandato ou cargo pelo prazo de 1 a 5 anos. E o terceiro vai ser prestação de serviços da comunidade. São 3 aí. Não, peraí, desculpa, viajei legal aqui. Os efeitos da condenação é perda do cargo, tornar certa a obrigação de indenizar o dano, o juiz fixando o mínimo, e a inabilitação pelo prazo de 1 a 5 anos. Então, isso aqui está incorreto. Não podemos confundir efeitos da condenação com as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito a que estão sujeitas os crimes de abuso de autoridade são 2: prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do posto do cargo ou função, ainda que mandato eletivo, pelo prazo de 1 a 6 meses. Não podemos confundir inabilitação, que é efeito da condenação, com suspensão, que é pena restritiva de direito. A perda do cargo, mandato ou a função pública, como efeito da condenação, está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença. Perfeito, certinho. Conforme a nova lei de abuso de autoridade, o único efeito da condenação, que é automático, não motivado e incondicionado, é o de tornar certa a obrigação de indenizar o dano, vindo o juiz a fixar o mínimo dessa indenização. Os outros 2 efeitos da condenação, perda do cargo e a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos, serão condicionados à reincidência específica em crime de abuso de autoridade. E não apenas isso, ela não será automática. Vai trabalhar amanhã? Estou vendo a fala lá fora. Vou trabalhar amanhã. Você trocou em razão da sua prova? Não, é porque vai bater as 40 horas semanal, né? Tem que trabalhar amanhã até 1 hora. Então, não, todos os efeitos da condenação não são da mesma forma que serão aplicados. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano, ela é automática e incondicionada, enquanto as outras 2, inabilitação e a perda do cargo, são condicionadas à reincidência específica em crime de abuso de autoridade e também não serão automáticas, devendo ser motivadas na sentença. Então, a alternativa D está correta. Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade está a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Perfeito. Como comentado, uma das 2 penas restritivas de direitos são a suspensão do exercício do posto de graduação. É a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Lembrando que as penas restritivas de direito, elas serão aplicadas de forma que substituem as penas privativas de liberdade. E no momento dessa suspensão, durante a sua aplicação, ocorre a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, a alternativa correta, letra C. Na verdade, a incorreta, né? Em cada um do item que se segue, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da legislação especial penal. O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa a um crime de abuso de autoridade. Nessa situação, apesar de esse tipo de ação ser pública e incondicionada, admite-se a apresentação da pena privativa subsidiária. Privada, né? Subsidiária. Correto. Lembra? Foi comentado anteriormente que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. E os crimes de abuso de autoridade, eles serão, em regra, pública incondicionada,
No entanto, quando o Ministério Público for omisso, ou seja, ele perder o prazo da denúncia relativa ao crime, caberá sim a impetração da ação penal pública, da ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Próxima questão. Marcelo, indiciado em inquérito policial que apura prática de delito de extorsão, é chamado a depor pela autoridade policial. Ao comparecer, opta por ser assistido por seu advogado. Todavia, enquanto aguarda a chegada do patrono, é constrangido pela autoridade policial, que passa a fazer insinuações no sentido de que, se Marcelo não colaborasse, não desse o seu depoimento logo, poderia sair dali preso. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Embora não tenha agido corretamente, a autoridade policial não praticou crime algum, pois na fase pré-processual é possível inquirir pessoas sem a presença do advogado. Opa, não existe interrogatório sem a presença do advogado. E na fase do inquérito, caso seja da vontade do indivíduo que será ouvido, né, do investigado, não ser acompanhado pelo mesmo, né, ele deve se manifestar de forma expressa. E o delegado, ao constrangê-lo sob ameaça de prisão, ele está, sim, incorrendo em abuso de autoridade. Então, questão incorreta. Não houve prática de delito no caso em tela, pois na fase pré-processual não há previsão de contraditório nem ampla defesa. Beleza, realmente na fase inquisitorial, ou seja, pré-processual, a fase do inquérito, tudo aquilo que antecede o recebimento da denúncia, o que vai acontecer? Não haverá previsão de contraditório e ampla defesa. Tanto é que todos os indícios levantados no inquérito não serão considerados prova, até que sejam passados pelo crivo durante um processo, após denúncia recebida do contraditório e ampla defesa. Não houve prática de delito? Houve sim, né? Agiu corretamente a autoridade policial, pois a falta de cooperação do indivíduo traduz comportamento que deve ser reprimido. Errado, né? O indivíduo, ele possui vários direitos prerrogados pela Constituição Federal de 88. E, não obstante, devemos salientar que os princípios constitucionais do direito processual penal, ele garante o direito de defesa, ampla defesa e contraditório. E quando a gente pega dentro da ampla defesa, percebemos que a ampla defesa se diferencia em plenitude de defesa naquela que vai ser exercida lá no júri. Dentro da ampla defesa, existem dois tipos de defesa, a defesa técnica e a autodefesa. Defesa técnica, aquela realizada por advogado, defesa autodefesa, aquela realizada pelo próprio indivíduo. E uma das formas de se manifestar essa autodefesa é permanecer em silêncio e não produzir prova contra si. Então, quando a autoridade policial ela age coagindo o indivíduo para que ande logo sob ameaça de prisão, ele está, assim, cometendo crime de abuso de autoridade por estar ferindo um direito constitucional do indivíduo. Na hipótese, somente ocorreria delito previsto na lei de abuso de autoridade se o delegado realizasse o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Opa, já ficou, né, bem mais claro. Realmente, o único momento em que fala que a ameaça sob prisão é aquela pessoa que não está obrigada ou ela é dispensada de depor. Aqui, o constrangimento ele tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Vamos ver a letra E. A autoridade policial praticou o delito previsto na lei de abuso de autoridade, embora seja possível inquirir pessoas sem a presença de advogado na fase processual, sua presença se impõe quando o investigado fizer essa opção. Eu vou marcar a letra D, correndo o risco aí de estar errando. E erramos, né? Letra E. A letra E é a alternativa correta. Então, o que está incorreto aqui na letra D é o seguinte: a ameaça de prisão ela já é uma grave ameaça, e por isso ela será considerada abuso de autoridade.
finalizamos por aqui a resolução de algumas questões. Oportunamente, estaremos de volta com o bloco, resolvendo questões para o nosso melhor desempenho. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Até mais.